Querido, quando eu subi no altar, eu vi uma espada descendo, mas não foi só sobre o algarve, foi no céu de Portugal. Parece que o céu se abriu assim, ó. Querido, não foi porque eu subi e eu vi. Escute, todo homem que sobe, ele vê. Toda mulher que sobe, sobe para ver. Quando eu subi no altar, Deus me mostrou os céus de Portugal sendo abertos. Vai, Pedro, você tem a chave, Pedro. Pelo amor de Deus. Será que você não entende isso? Nós temos a chave. Meu Deus do céu. Querido, Deus quer ampliar a sua visão. Mulher, pelo amor de Deus, Deus quer ampliar a sua visão. Homem, Deus quer ampliar a sua visão. Eu sei que é muito mais fácil você orar pela sua casa, orar por alguém que está doente. Mas Deus está chamando os homens e as mulheres que se comprometem a pagar um preço por uma nação. Homens e mulheres que se colocam na frente para pagar um preço por uma nação. Pastor, mas eu não gosto desse lugar. Volta para sua casa, querido. Vai embora, vai para onde você quiser. O crente precisa entender que ele não anda pelas suas ambições e pelos seus sonhos. É verdade que no decorrer da jornada as coisas vão sendo agregadas. Sim, enquanto você vai pagando o preço, enquanto você vai se entregando em uma terra. Escute, é normal que durante a jornada Deus vai agregando. Você vai desfrutando daquilo que Deus tem, porque a Bíblia diz que nós teríamos o melhor dessa terra. Amém? Querido, de verdade. Mas Deus está disposto a dar tudo para um homem que não quer nada, para uma mulher que não quer nada, que só quer a sua presença, que só quer a glória. Querido, eu vi os céus de Portugal abertos. Era do norte a sul, uma espada foi enficada, os céus se abriram. E o sopro de Deus no meu ouvido foi: vai, Pedro, usa a chave, Pedro. A chave, Pedro. Só que Pedro teve essa chave depois da revelação. Não adianta você achar que tem a chave, meter a chave de qualquer jeito. Muitos estão utilizando a chave certa em portas erradas, ou utilizando a chave errada em portas certas. Querido, precisa ter compatibilidade. A porta é o propósito de Deus, e a chave é a intenção do seu coração. Se há compatibilidade na intenção do seu coração, dentro dos propósitos de Deus, pode ter certeza que a porta se abre. Não, pastor, eu vim receber. Querido, você veio receber, hoje você não vai ter nada, porque Deus já te deu. Sabe o que nós precisamos? É de um mínimo sentimento de gratidão e falar: Senhor, eu não quero nada naquele culto, porque eu acordei, eu respirei, porque eu acordei, eu vi o sol, porque eu acordei, eu vi o meu marido, eu vi a minha esposa, eu vi meus filhos bem, porque eu acordei hoje e sei que o Senhor me guardou e o Senhor me levantou, então eu não preciso de mais nada. Querido, eu entendo que é bom a gente chapar. É verdade. Fluir no Espírito Santo é maravilhoso. Você subir para ver é glorioso. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele sobe para ver, mas Zaqueu tem que descer para ter. Porque ninguém vai ver o filho se não se comportar como filho. Porque a minha Bíblia diz que o filho se esvaziou de si mesmo. Mesmo sendo igual a Deus, não se supôs ser igual a Deus. Ele se humilhou e desceu para habitar no meio de homens pecadores. Querido, Zaqueu subiu para ver, glória a Deus. Mas Zaqueu teve que descer para ter. Zaqueu subiu para contemplar, mas Zaqueu teve que descer para desfrutar. Zaqueu, desce! Porque ainda que você suba nos lugares mais altos, Zaqueu, não é aí que eu estou, Zaqueu. Eu estou nos lugares mais baixos, Zaqueu. Desce, Zaqueu, porque convém hoje eu entrar aí na sua casa. Ah, Zaqueu desceu. E sabe quem é que Zaqueu recebeu na sua mesa? O pão da presença. Senhor, foi tão difícil subir, agora desce, Zaqueu. Querido, é muito bom você subir para ver a glória de Deus, mas vamos nos responsabilizar também em descer. Ah, eu sou tão espiritual na igreja, então desça, porque Jesus quer entrar dentro da sua casa. Será que na sua mesa tem um lugar vazio para ele sentar?
Ou será que na sua mesa ela está ocupada demais? Será que na sua mesa tem muitos amigos, mas não tem um Jesus? Jesus está dizendo: Zaqueu, desce. Eu sei que você subiu, Zaqueu, mas desce, porque convém hoje eu entrar, Zaqueu. Querido, sabe por que isso? Porque Deus não queria só tocar em um homem. Deus queria tocar na família daquele homem. Não, Deus faz em mim, Deus faz em mim. Querido, você é só uma porta para Deus pegar a sua família. Mulher, você só é uma porta para Deus pegar a sua família. Sabe por que Deus quer as famílias? Porque Deus quer estabelecer a cultura do seu reino. Sabia disso, filho? Sabe por que Deus ama as famílias? Porque é através das famílias que a cultura do reino é estabelecida. Querido, escute, um homem, ele pode ser agudo no reino de Deus. Eu falei com o João e com a Kelly: filhos, se você receber agora uma palavra de Deus agora, instantaneamente, ela vai te apontar por uma ação. Ela vai te dar um destino agora. Mas quando você senta e se isola e passa 2, 3 horas sentado, tudo que Deus te dá não é como um apontamento para uma ação. É uma instrução para o estabelecer de Deus. Escute, querido, o que Deus está te entregando aqui é um apontamento, sim. Você vai sair daqui com um apontamento no coração, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Mas, cara, para Deus estabelecer o reino na sua vida, e para Deus estabelecer o reino na sua casa, você precisa sentar uma mesa e convidar Jesus, colocar todos os seus familiares na mesa. E a partir de hoje a gente não senta na mesa sem a presença de Jesus. A partir de hoje a gente não toma decisão sem a presença de Jesus. Ei, é um convite para a intimidade, para o relacionamento. Sabe o que Zaqueu fez? Por favor, atenção, olhe para mim. Sabe o que Zaqueu fez? Na mesma hora ele fala: Senhor, tudo que eu tirei da sociedade agora eu vou entregar. Por isso que Deus foi pegar na casa dele. Senhor, tudo que eu tomei que não era meu, agora eu vou entregar tudo, Senhor. Porque eu não quero carregar aquilo que não é meu. Eu quero carregar somente aquilo que o Senhor me entregou. Porque é que, de verdade, por que nós fluímos, sabe, no espiritual, no profético? As pessoas dançam e as pessoas pulam e glorificam a Sofia e se derrama no chão e bate palma e canta. Por quê, querido? Por quê? É uma entrega. Não tem uma fila ali na porta e fala assim: receba a sua bênção, aí uma vai embora. Agora vem cá, quem é a próxima? Não tem ali uma fila, não tem ali um pastor com a mão na sua cabeça liberando a bênção sobre você. Não. Querido, de verdade, escute. Se você veio para receber, eu até entendo, tá tudo bem. Mas foi a pegadinha do malandro. Você não veio receber não, querido, você veio entregar a sua adoração. Quando você entender isso, você vai dizer: eu desci, Jesus. Eu subi para ver, desci para ter. Eu subi para contemplar, eu desci para desfrutar. Jesus, vem para minha mesa. Na minha mesa, eu não tenho nada na minha mesa. Não tem problema. Se você não tem nada, o pão da presença já chegou. Jesus, eu só tenho uma fome e uma sede. Uma fome e uma sede. Uma fome. Uma fome e uma sede. Toda vez que Deus traz uma atmosfera de responsabilidade, eu sinto um peso. O sacerdote entrava e trocava o azeite, deixava o fogo aceso. Ele trocava o pão, arrumava, maravilhoso. Sacrificava o animal, maravilhoso. Mas toda vez que uma nação precisava se mudar de lugar, o sacerdote recebia um peso nos ombros. Eu sinto que, escute, Deus, é verdade. Você vai parar de chapar, cara. E você vai se sentir mais responsável, você vai ver. Quando Deus queria fazer a nação de Israel mudar de lugar, Arthur, Deus chamava os sacerdotes e falava: pega a arca, coloca sobre os ombros e começa a marchar. Querido, eu estou chamando você a uma responsabilidade.
Deus vai mudar essa nação. De norte a sul, Deus vai mudar Portugal completamente. Os avaretos que veio atrás de dinheiro ficarão sem nada, porque Deus vai abalar a economia desse país. Os usurpadores que vieram atrás de dinheiro ficarão sem nada. Deus vai tirar daqueles que querem muito e vai entregar para aqueles que não querem nada. O que vai mudar Portugal não é uma igreja. O que vai mudar Portugal são homens e mulheres valentes, prontos para a guerra. São homens e mulheres valentes, prontos para a intercessão. É as famílias de Deus, tomadas pela glória dele. Você vai entender que filho de crente é uma arma secreta dentro das escolas. Você vai ver que o seu filho doente é uma arma secreta dentro do hospital. Não, meu Deus, meu filho, você vai ver. Toda vez que eu tenho que levar os meus filhos para o hospital, é a mesma coisa. Jéssica fala, amor, fica atento o que vai acontecer aí dentro. Eu já estou atento há muito tempo. Você vai ver. Nossa, pastor, não entendi nada. Deus, eu tirei meu filho da escola particular e coloquei numa escola pública. É porque é lá que eu tenho que estar. Imagina esses meninos tudo tomado pela glória de Deus. Imagina ele, sabe, dentro das... para de fazer bullying com meu coleguinha, cara. Não faz bullying com meu coleguinha não. Por quê? Porque Jesus não gosta disso. Você entende, querido, que Deus, escute, por favor. Não dá para ser carinhoso, não vai dar para ser carinhoso. A Bíblia fala que o céu é tomado à força. Não dá para você dar um ursinho, toma aqui um ursinho. Querido, escute, os avarentos cada vez mais estão se posicionando contra o cristianismo. Estão adorando o mamon. Você fala que você é crente, você vira chacota. Querido, em nome de Jesus, chegará um tempo que eles baterão na sua porta e vão dizer, você é crente, por favor, ore pela minha vida. Por favor, me ensine a palavra de Deus. Eu estou dizendo, Deus vai mudar a nação portuguesa. Vai ser assim? Nada, querido, aqui vai ser só uma expressão. Eu entrei aqui e falei, Senhor, eu estou disposto a deixar os meus despojos no teu altar, Senhor. Quando eu venço uma guerra, eu estou disposto a deixar tudo. E deixar as minhas lágrimas quando eu perco uma batalha. Porque a gente também perde batalha, querido. É assim ou não? A guerra nós não perde não. Porque nós temos o Deus da guerra. A guerra não pode perder uma batalha, mas uma guerra não. Você pode chorar hoje, ei. Você pode chorar uma noite, mas pela manhã quem vai chorar é o diabo. Amém? Vocês que são de pé, sentem-se, por favor. A metade da igreja está sentada. Você vai ver, Marcelo. Vai chegar um tempo que a gente vai falar para a igreja sentar, elas não vão querer sentar mais. Vai chegar um tempo que você fala assim, igreja, senta por favor, eles vão querer ficar pulando, glorificando. É verdade, querido, vai ser assim, pode ter certeza disso. Vai chegar um tempo que você vai falar assim, por favor, irmãos, cheguem no horário, as pessoas vão estar chegando 9 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu estou orando muito por esse dia, cara. E não vai chegar porque tem um orando, vai chegar porque tem muitos orando e buscando, intercedendo por isso. Calma, vai tudo bem. Vai chegar um tempo que a gente vai se guardar no sábado, porque no domingo eu vou dar tudo que eu... Querido, eu vou falar para a verdade de você. Eu estou cada vez mais chato. Eu estou cada vez mais, sabe? Porque a gente chega às 5h30 da manhã, a gente tá... Eu falei, Ronaldo, eu estou com vontade, eu estou quase desmaiando, cara. Desde manhã, quase desmaiando, fraco. Eu comi uma bolacha de biscoito e falei, não vou comer que eu estou de jejum, eu vou ter que comer que eu estou quase desmaiando. Eu estava aqui quase desmaiando, adorava, sentava. E eu estou indo aqui quase desmaiando ainda, irmão. Se ficar tudo preto aqui, só me leva para casa, para eu não acordar e ver vocês aqui rindo de mim. Então deixa eu ir em casa, só é verdade.
Porque você acha que eu não desejo, você acha que eu não vou desejar aquilo que eu estou fazendo? Só quem está no caminho errado que não deseja, é de verdade. Eu desejo sim que homens sejam apaixonados pela glória de Deus, pela presença de Deus. Eu desejo que mulheres passem, pastor, deixa eu ir para a igreja orar, pelo amor de Deus, deixa eu passar a madrugada na igreja. Uai. Você acha que escute, Carlos, as pessoas vêm para a igreja para Deus mudar a vida delas. Querido, Deus pode ser agudo assim, pegar você no culto como esse, destravar você, mas o que vai mudar a sua vida é o que você faz durante toda a semana. Que você faz durante a semana. Não dá para passar uns minutos com Jesus aqui no domingo e não desejar desfrutar da presença dele durante a semana. Não, pastor, eu tenho a presença dele. Eu acordo, eu me arrumo e vou para o trabalho. Eu chego dentro do carro, eu faço bem assim, glória a Deus, já estou com Jesus. Para um ritual requer outro ritual. Você acha que Deus estalou o dedo e o filho dele já estava deitado? O dedo estalou o dedo e o filho dele já estava na cruz pendurado? Não teve um processo do filho? Por que é que a gente quer ser filho? A gente se sente tão amado quando a gente é filho, né? Mas nós não queremos passar o processo do filho. Se o filho aprendeu a obedecer pelo tanto que ele sofreu, você acha que Deus instalou, Jesus estava na cruz, Deus instalou, já crucificaram, Deus instalou, já estava no céu? Foi assim? Tudo teve um processo, cara. A gente quer a presença de Jesus, os benefícios da presença de Jesus, mas a gente não, que está calor, né, irmão? Todo mundo aí abanando aí. Quer dizer, em dezembro ninguém conseguia ficar aqui, tanto frio. Nós queremos os benefícios que a presença de Jesus traz, mas a gente não quer gastar uma vida com ele. E é por isso que o reino de Deus não é estabelecido. Porque, escute aqui, homem, eu vou falar para homem. O reino de Deus é estabelecido na sua casa, não quando você ouve uma palavra, mas quando você passa tempo com a palavra. Você ouvir uma palavra pode destravar a sua vida. Agora o reino de Deus é estabelecido na sua casa quando você passa tempo com ela. Eu não preciso ser crente para ter caráter. Um homem, uma mulher, filho, tem caráter até que. Já falei isso aqui, né? Um homem tem caráter até a mulher, você vai entender, dormir de calça jeans um tempão. Aí quando você recebeu uma mensagem, pô, me achou bonito. Recebi umas curtidas aqui no Instagram. Quem é que está me curtindo? Não, pastor, não preciso falar. Porque se Deus quer tocar as famílias, eu preciso liberar uma palavra que seja um antídoto para aquilo que está sendo levado contra as famílias. Hoje separação é uma coisa assim, eu não gostei, vai embora. É ou não é, gente? Você não repara. Ô, gente, pelo amor de Deus, você tem internet, você tem televisão, você tem... Eu acho que você percebe as coisas. Que tudo é contra as famílias. Ideologia de gênero. Hoje tem filho de 14 anos, vou falar baixinho porque os que estão aqui não... Hoje tem filho de 14 anos processando o pai. É verdade. Está liberando em alguns países processar o pai porque foi um péssimo pai. Eu estou na praia ontem, levei o Miguel na praia, eu falei, filho, por favor. De repente eu falei, ô Miguel, olha aqui, eu sou de um tempo que minha mãe não pedia por favor não, era um chapadão, né, Gui? Hoje, é verdade, hoje dependendo como é que você fala com o seu filho, ele pode te processar. Eu estou diante de um juiz, estou processando meu pai, por quê? Porque ele gritou comigo. Eu duvido ser processado na Rita. Ela é presa, mas quando ela sai de lá, ela te pega.
Dona Rita é minha mãe, gente. Vulgo, Dona Rita. A gente luta por tudo. Luta por tudo. Tudo que a gente quer, a gente luta. Bens financeiros. Mas pela família, a gente luta com meia força. Ah, só levar essa mulher para jantar que a passa. Ah, é só dar um presente, é só dar uma boa noite pro meu marido que já ele fica bonzinho. É só dar um presente para meus filhos que ele já se alegra. Aí vai. Querido, se o reino de Deus não for estabelecido dentro da sua família, a sua família não suporta. Se o rei não suporta, porque é dentro das casas que Deus vai levantar um testemunho. Quantos homens que querem abrir a... Gente, de verdade, eu tô cada vez mais chato. Eu não ouço quem eu não vejo ouvindo. Eu não ouço. O que mais tem aí é gente querendo falar o que não está ouvindo. Porque se esse homem não para ouvir a Deus, ele vai falar das suas emoções. Já viu? Nunca viu. Tem coisas que você vê na internet, você fala bem assim: eu não acredito que povo besta. Tá lá, dando dinheiro para esse cara. Olha que povo. Tem coisas terríveis que você vê na internet, sim ou não, gente? Que é um escândalo, sim ou não? Irmão, vocês estão aqui? Eu estou só respirando, calma, que daqui a pouco um caldo engrossa. Eu estou respirando aqui um pouquinho. Nossa, meu Deus, como é que o povo faz isso? Sabe por quê? É porque tem gente falando sem gastar tempo em ouvir Deus. Querido, você não está autorizado em falar em nome de Deus se você não passa um tempo ouvindo a Deus. Reparou que quem conhece de obra sabe muita coisa de obra. Quem conhece de futebol sabe muita coisa de futebol. Por quê? Porque passa tempo assistindo coisas de futebol. Não é verdade? Quem trabalha com obra passa tempo. Você conhece tudo sobre motor de carro, porque você é um mecânico, você passa tempo estudando. Aí fala bem assim: pastor, eu não consigo falar de Jesus. Pastor, parece que não sai. Mas não vai sair mesmo não, querido. Não vai sair. Porque a gente fala daquilo, escute, a gente tem prioridade para falar daquilo que nós estamos gastando tempo. Entende isso, Isabel? Eu não consigo pregar. Eu não consigo falar em público. Eu não consigo falar, não consigo falar do amor de Deus para alguém. É só você olhar para a sua vida e falar assim: cara, olha, eu não tenho muitas palavras bonitas para te falar, mas eu era assim, eu era assado, e Deus mudou a minha vida. E do jeito que Ele fez na minha vida, do jeito que Ele fez na minha família, Ele também pode fazer na sua. Isso é testemunho. Todos nós que estamos aqui fomos chamados para testemunhar Jesus Cristo. Amém? Talvez nem todos foram chamados para estar em cima do altar, diante de uma multidão falando. Mas dentro de casa, nas escolas, no trânsito, aí ó, como é que pega? Esse é o filho, tá me vendo aqui não? Aí o carro vai atrás, tem um símbolo do peixinho. O pior, miserável, você entrou aqui na... Xinga a mãe do cara, ele chega lá atrás, tem um símbolo da casa do leão. Não, mas eu estou debaixo de uma palavra. Querido, eu estou dizendo, se você receber uma palavra aqui hoje, Deus pode te dar um destino. Mas o reino de Deus só é estabelecido na vida de homens e de mulheres que passam tempo com Ele. Porque uma construção não é em 5 minutos. Tem vidas que, para Jesus estabelecer o reino, querido, pode demorar uma temporada, uma estação. Eu não sei porquê, pastor. Eu vou para a igreja, eu recebo uma palavra e minha vida não muda. Querida, sua vida não vai mudar porque você recebeu uma palavra. Sabia disso? Sua vida vai mudar porque você passa tempo com a palavra de Deus. Nós estamos reunidos aqui, querido, para adorar o Senhor, amém? Mas você sabia que o que Deus fala em uma congregação
ele delega uma movimentação. Quando Deus fala para uma igreja reunida, Ele não fala para um. Se Ele falar para você, Ele vai falar a respeito de você. A gente é tudo diferente, sim ou não, irmãos? A gente é diferente. Se Deus falar para mim, vai falar comigo, vai falar com a Sabrina, vai falar individual. Mas quando Deus fala com a sua igreja, Ele delega uma movimentação para aí. Então, quando você vem para a casa de Deus, você tem que estar com os seus ouvidos prontos para ouvir aquilo que Ele vai falar com a igreja. Não, pastor, eu vim atrás de uma palavra para mim. Você acorda amanhã bem cedo, puxa uma cadeirinha, uma Bíblia, senta e você passa tempo com Jesus, que Ele vai falar para você e vai estruturar o reino de Deus dentro de você. Mas em uma congregação você fala: eu vim aqui hoje para receber uma missão de Deus. Quantos aqui foram chamados para fazer a obra de Deus? Quantos? Quantos? Só isso? Não, vou perguntar de novo, sem vergonha, pode ficar sem vergonha. Quantos foram chamados para fazer a obra de Deus? A obra de? Diga aí para o seu irmão, fala bem assim, a obra. Diga para ele, a obra é de Deus, mas a missão é minha. A gente precisa entender isso. Porque quando você entra para fazer a obra de Deus, olha aí o problema, gente. Agora, se você está debaixo de uma missão de Deus, você sabe que a obra é dele. Você concluiu uma missão. E hoje, qual é a missão que Deus tem nos entregado? Jesus, antes de morrer, Ele disse: vós sereis as minhas testemunhas. Querida, a gente quer ser tudo. A gente quer ser pregador, a gente quer ser cantor, a gente quer ser instrumentista, a gente quer ser do apoio, a gente quer ser da missão, a gente quer ser missionário, a gente quer ser relevante, quer ser palestrante. Reparou que todo mundo tem dificuldade em ser uma testemunha? Não, pastor, eu quero um dia, porque Deus falou comigo: amor, o que você acha? Porque Deus deu uma palavra para uma pessoa e parece que as coisas não estão cumprindo. Eu falei: amor, quando Deus dá uma palavra, a palavra fica posicionada. Deus libera uma palavra. A palavra não vai entrar na pessoa, possuir a pessoa, mudar a pessoa e fazer a pessoa cumprir. Não. A pessoa tem que se submeter à palavra. Aí, olha aqui, compatibilidade. A intenção do coração e o propósito de Deus. Compatibilidade, querido, o céu vai estar aberto. Você pode ter certeza, o céu vai estar aberto. Se Deus alinhar o seu coração nas suas intenções com o propósito dele, pode ter certeza que aonde você estiver, os céus vai estar aberto. Eu estava aqui na porta, aqui, nós acabamos de pintar o chão e apareceu ali um senhor, não foi? Quem estava comigo aqui? Aí apareceu um senhor enganado, achando que era o senhor aqui. Aí o seu pastor cumprimentou. Você veio atrás de uma oficina, aqui é uma igreja. Igreja de quê? Eu falei: igreja de quê? Igreja de Jesus. Mas tem um monte de Jesus por aí? Eu tenho, não, só tem um. Tem sim um monte de Jesus por aí. Eu falei: só tem um, ele tem um monte. Onde que eu vou ficar? Ai, Jesus. Fez até piadinha comigo ali. E parou e conversou: o que vocês fazem aí? É porque assim, eu não precisei nem ir, Deus traz. Fica tranquilo, Deus traz. Não, pastor, Deus me chamou para falar para as nações, querido. Se você não perceber aqueles que Deus está trazendo para perto de você, como é que você vai para as nações? Porque a gente não percebe quando Deus coloca alguém moribundo perto de nós, a gente critica. A gente não percebe quando Deus coloca alguém precisando de uma palavra perto de nós. O que a gente fala? É muito chato esse cara. Ai, que mulher, não aguento com a cabeça dessa mulher não. A gente não percebe, mas a gente quer ir, Deus está trazendo. A gente quer ir, Deus está trazendo. A gente quer ir, Deus está trazendo, mas a gente não percebe. Aí começou a falar comigo e começou, todo respeito, um velho inteligente, rapaz. Ele mora lá nos Estados Unidos e começou a falar e falou assim: eu encontrei paz comigo mesmo. E começou a falar da paz que ele tem. Aí eu só engatilhando aqui. Só botando os cartuchos. Ele: porque eu tenho paz comigo.
porque não sei o que, eu dobro a minha esquina, tem a inteligência artificial da Apple, eu quebro para outro, tem a Microsoft, não sei o que, eu moro lá no Vale do Silício, sei lá o que, eu não sei o que, eu falei, rapaz, e sim, falando inglês, cadê o Sancho? O Sancho estava com essa cara aí mesmo aí, ó, com essa cara aí mesmo, você estava, não, fica normal, sem rir, quase dormindo, e ele só fazia assim, ó, e falando um monte de coisa, eu só engatilhando. Médico ainda. Eu falei assim, eu percebi que o senhor tem muitas posses, né? O senhor mora nos Estados Unidos, o senhor tem uma vida financeira estável. Aí eu falei assim, agora deixa eu te fazer uma pergunta, você tem paz consigo mesmo, né? Mas ele é dado para tecnologia, ele gosta muito de tecnologia. É o primeiro velho que gosta de tecnologia que eu vi. E ele falou bem assim, Dona Madalena. Eu falei com ele assim, agora a minha pergunta é, e se você agora morasse numa casinha de madeira, com uma bicicletinha velha, seu meio de transporte, recebendo 350 euros do governo de aposentadoria, agora a minha pergunta é, você estaria com essa mesma paz que você tem agora? Aí eu olhei pro Bruno, só fiz assim pro Bruno. Aí ele começou a dar uma volta, começou a falar inglês de novo, sei lá quem tem nada de inglês, e falou não sei o que, aí não sei o que, esse mundo que você está dizendo não existe, falou para mim. Eu falei, pois é, o mundo que eu quero amanhã eu começo a construir hoje. Mas esse mundo não existe, dar comida, fazer, esse mundo não existe. O que eu falei para ele, não me importa se esse mundo não existe, eu vou na contramão do mundo mesmo. Você gosta de tecnologia? A minha pergunta é, a tecnologia pediu licença para entrar na sua vida? A tecnologia pediu licença para entrar, a tecnologia violou a humanidade. Agora seja sincero com o senhor mesmo, o senhor não preferia quando você tinha 10 anos de idade, com um quintalzinho cheio de barra, assim com um pouco de criança brincando, não era muito mais saudável? Aí eu só... Querido, a Bíblia fala, não vos preocupeis com o que há de dizer, porque o meu Espírito colocará as palavras certas na sua boca. Ele foi falando, ele levantou a mão e falou, bate aí. Eu bati, eu falei, agora eu vou orar por você, posso? Pode. Eu comecei a orar ele com os olhos abertos. Aí eu falei, Jesus, ele é tão bom com as mãos como médico, agora que ele seja também bom com o coração para poder te sentir. Quantos homens passou pelas mãos dele como médico, mas agora eu quero que o Senhor passe pelo coração dele. E quando eu olhei, as lágrimas dele estavam descendo aqui no cantinho do olho. Eu falei, eu espero que o Senhor que Deus nos dê a oportunidade de se ver novamente. Querido, mas eu tenho certeza que aquele homem foi com uma palavra para casa. Eu tenho certeza que aquele homem, quando chegar em casa, vai falar para sua mulher, para os seus filhos. Eu encontrei um brasileiro muito louco. Eu encontrei um brasileiro que está dizendo que está orando de manhã, dando comida para pobre, que está salvando família, cuidando de homens, cuidando de mulheres. Eu encontrei um brasileiro que disse que ia morrer pela nação que eu fui embora. Querido, eu olhei para ele e falei assim, ô seu Dionísio, eu vou dizer uma coisa para o senhor não mora aqui, mas eu vou morrer nessa terra. Eu vou dar a minha vida nessa terra. Os meus filhos olharão a vida dele nessa terra. Querido, testemunho vai mudar Portugal. Portugal não precisa de mais um pregador não, querido. Ele precisa das testemunhas vivas. Muda meu trabalho, Jesus. Lá dentro já está a testemunha para mudar esse trabalho. Diga assim comigo. Eles podem até rejeitar Jesus, mas não suportarão as testemunhas vivas andando pelas ruas. A sua incredulidade, escute, olha, por favor, que todos possam pegar isso. A sua incredulidade, sua fraqueza espiritual, sua desilusão espiritual, tudo isso. Sabe o que acontece? Porque a gente não passa tempo com Jesus. Só isso.
Jesus não pode ser suficiente para você se você só passa meia hora com Ele aqui no culto. Não é, não tem como, não tem como. Desculpe, irmãos, mas eu acho que a gente, vamos ser sinceros, não tem como. A suficiência de Cristo está na nossa satisfação nele. Cara, quando você é satisfeito em Jesus, Miriam, de verdade, quando você não tem medo de nada. Irmãos, foi uma época que eu tinha medo até de ser crente. Quantos já teve medo de ser crente? Não levanta a mão não, talvez você tenha medo até hoje. Eu não estou nem aí, eu falo para um de Jesus, eu peço para orar. Entrou um rapaz aqui, nós estávamos aqui, né? Olha como é que Deus traz. Nós estávamos aqui consertando os instrumentos, né? Instalando as coisas, sentou um homem, sentou ali atrás. Agora eu vou queimar o Sandy. Eu falei, Sandy, vai lá ver o que ele quer. Aí o Sandy foi lá. Oi, tudo bem? Quando eu olho, o Sandy veio cá e pegou o café pro cara, levou pro cara. Eu falei, isso, Sandy, você orou por ele? Eu falei, cara, você tem que aproveitar essas oportunidades. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Olha, aqui é uma igreja, uma casa. Ó, você quer um cafezinho? Quer? Então tá bom, vamos fazer uma coisa. Eu trago um cafezinho pra você, mas deixa eu orar por você. Aí toma aqui o cafezinho, agora chorar, fecha o olho aí. Taca a mão no peito e fala, receba o fogo do Espírito. O cara vai sair daqui doido. Rapaz, tem um menino muito doido daquela igreja lá que orou por mim, falou um monte de palavra que eu não sabia. Aí quando chega de madrugada, ele sonha com Deus falando com ele. A gente não está acreditando mais no poder das testemunhas. É verdade. Querido, você não sabe o poder que Deus coloca em uma vida que foi mudada e transformada por Ele. Eu cheguei em casa ontem e a Jéssica estava ouvindo o testemunho da Susana Wesley. Vocês conhecem ela? Vocês conheceram? Susana Wesley era mãe de Charles Wesley e John Wesley. Querido, a mulher perdeu tantos filhos. Eu estava vendo uma miséria, uma dificuldade para criar os filhos. Querido, os filhos dela aprendeu a ler, lendo a Bíblia. Sabia disso? Ah, pastor, mas naquele tempo não tinha tela, não tinha Instagram, é verdade. Os tempos vão mudando, né? Charles Wesley é considerado o pai do metodismo. Foi um homem que mais escreveu canções lindas no metodismo. Mas sabe o que acontece? Um dia John Wesley e Charles Wesley, como irmãos, eles estavam dominando toda a Inglaterra, país de Gales, aonde eles iam, multidões. Mas quando foi um dia, Charles Wesley foi pregar em uma província, e o dono da província tinha uma filha. E o dono da província ficou sabendo que havia alguns jovens pregando uma mensagem que estava destabilizando a sociedade. Está na história isso. O prefeito, o dono daquela cidade, ficou sabendo que tinha alguns jovens pregando uma mensagem religiosa que estava destabilizando uma sociedade. Meu Deus do céu! Ele falou assim, eu vou lá para ver. Querido, ele foi, era Charles Wesley pregando a palavra. Charles Wesley conheceu aquela menina e se apaixonou e casou com ela. Aí o John Wesley ficou mal na história, porque ele falou assim, cara, eu estou perdendo meu irmão. Porque um homem depois que é dado o casamento, ele vai perder o propósito de Deus. Está nas biografias de John Wesley, pode pesquisar, gente. Ele fez o casamento de Charles Wesley. Ele fez o casamento do irmão dele. Quando acabou o casamento, ele foi embora, não falou com ninguém. Porque no seu interior, o seu coração estava sangrando, porque ele pregou um parceiro, ele perdeu um parceiro de pregação. Mas sabe o que Charles Wesley dizia? O meu irmão vai para as nações, ofendendo as nações. Eu construo a santidade de Deus dentro da minha família. Enquanto o meu irmão vai e prega nos Estados Unidos, na Inglaterra, eu formo uma família santa. Ele estava dizendo, enquanto o meu irmão, ele anuncia a mensagem, eu estabeleço a mensagem. E quando o meu irmão leva o fogo, eu dou manutenção no fogo dentro da minha casa. Será que você entende o que eu quero dizer, querido? A gente pode ir ver o fogo, mas o fogo precisa ser mantido dentro da casa, dentro dos lares, nas famílias. Esse é o poder do testemunho. Quando alguém olhava e dizia assim, cara, meu Deus. As professoras tudo preocupadas. Ei, por quê?
Porque o Pedro, ele só come antes, ele só come depois que ele ora. Imagina o Pedro se levantando na escola, o Thomas, e falou assim: professor, a gente vai comer, será que eu posso fazer a oração de agradecimento? Não, pelo contrário, nossos filhos estão com o espírito da gula. Come tudo, não deixa nada para ninguém, cospe, joga no chão, faz. Professora, deixa eu fazer a oração de agradecimento. Imagina todas as professoras parando. Meu Deus do céu, será que só eu sonho com isso? Será que o médico fala assim: olha, vamos fazer a cirurgia aqui para consertar a coluna desse cara, mas antes da cirurgia, estende as mãos. Em nome de Jesus, coluna, volta para o lugar. Afinal, não precisa mais de cirurgia, o Espírito Santo de Deus colocou a coluna no lugar. Será que é só eu que sonho com isso? Pelo amor de Deus! Será que é só eu que espero isso? Que se levante as testemunhas de Deus, que viu Jesus, que ouviu Jesus e que tem autoridade e legalidade para falar em nome dele. Eu estou assim agora, eu falei: Senhor, a gente precisa de uma experiência mais profunda. A gente precisa entrar num negócio mais doido assim. Precisa, querido, precisa. Precisa falar assim: irmãos, nós estamos vivendo isso nessa casa. Eu nem li o texto ainda, mas a palavra de Deus está sendo pregada, amém? Nós vamos fazer 6, amém, igreja? Nós vamos fazer 6 meses. 6 meses aqui. Nós estávamos conversando, né, filho? 6 meses. Querido, aqui nós temos uma estrutura. Eu estou falando de estrutura. Que eu vou falar para você uma coisa, eu nem... Não dá nem para contar mais, né, Jean? Joguei as notinhas fora. O Jean fica bravo. O Jean tem só algumas. A maior parte do valor, as notinhas eu joguei fora. Equipamento de som, de primeira, cara, tudo. Um mezanino de quase 5 mil euros feito ali. Uma lata de tinta que a gente pintou o chão ali, querido, é 700 euros. Uma lata de tinta. Não, pastor, está contando vantagem? Não, eu estou falando as vantagens que Deus tem feito em nós, só que a gente não percebe. Estou contando vantagem, não, estou mostrando mesa de som, de não sei o que, e bateria, e microfone de qualidade, e o que, querido, e toda quarta, toda sexta e todo domingo, nós não cobramos 1 euro, comidas são entregues na rua. São pelo menos 1000 refeições todo mês, querido. Isso é um absurdo, infelizmente, para muitas congregações também. Não, se dá dinheiro, não tem alguma coisa rolando. Não tem nada rolando, querido. O que está rolando é de segunda a sexta-feira, casa de oração. Alguém pedindo para se levantar os missionários. O que está rolando é segunda a sexta. Alguém fala: Senhor, estou aqui em Portugal, muda a vida de Portugal, Senhor. Muda a vida dos empresários, Senhor. Muda a vida dos homens, Senhor. Muda a vida das mulheres, Senhor. É isso que está rolando, querido. Também tem um empresário forte treinado, querido. Nosso empresário é Jesus. Ele é o dono da ouro e da prata. Só que as coisas acontecem no tempo, sabia? Calma, no tempo. É no tempo. Deus aprova fazer tudo em 6 meses. Pode ser que nos próximos 5 anos a gente não coloque um parafuso nessa igreja. Querido, eu falo para você, você começa a confiar em umas coisas de Deus. Hoje, se você leu Crônicas, 2 Crônicas 13, 14, você viu que Abiás, ele foi lutar contra Jeroboão. Jeroboão tinha 800 mil, ele tinha 400. 400 na frente, 400 atrás. Jeroboão fez uma estratégia. Sabe o que ele fez? Falou: Senhor, nós não temos força. A Bíblia fala que ele buscou a presença de Deus. Deus interviu e tocou em Jeroboão. Deus matou Jeroboão. E sabe o que acontece? O texto vai falar por quê. Sabe por que isso aconteceu? Porque Abias, ele resolveu confiar somente no Senhor. As coisas não estão dando certo por falta de habilidade ou por falta de dinheiro. As coisas não estão dando certo pela ausência de confiança no Senhor.
Querido, se você confiar nele, somente nele, por ele, se guardar nele, querido, pode acontecer tudo em Portugal. A sua casa não será atingida. Será que você crê nessa palavra? É porque a Bíblia que disse: se você confiar somente em mim, 10.000 à sua direita, 1.000 à sua, mas você não será. Gente, o testemunho muda a vida. Um monte de homem, de mulher chega: nossa, pastor, e tem um carinho enorme pela minha vida, e isso me responsabiliza, sabe o quê? Sabe o quê? Em representar Jesus mais ainda. Você acha que eu vejo o quê? Você acha que eu vejo um monte de bajulador? Você que vê isso. Você também quer fazer e não consegue fazer, porque o seu coração não deixa. Ué. Gente que me abraça, me beija, oferta na vida dos meus filhos, cuida da minha esposa. Uma semana a Carol vai lá e faz a unha das meninas. Quantas vezes Thaís fez a unha das meninas, recebe, e fazia a unha da Jéssica. E de vez em quando, ontem eu liguei pro Carlos, eu falei: meus filhos estão doentes. Pai, você precisa de alguma coisa? Eu falei: não precisa de nada. Não, você precisa de um remédio, não precisa de nada. É verdade, as pessoas vão e faz. Aí sabe que você acha que a gente faz o quê? É isso aí mesmo, tem que cuidar mesmo. Eu falei: nada, pelo contrário, a gente se responsabiliza em quê? Em representar Jesus. Eu estou fazendo um apelo para a igreja essa manhã, por favor. Não é de culto em culto, cara. Não dá certo. Minha filha, não dá certo em culto, não dá certo. Você vai só para um culto e vai voltar para casa do mesmo jeito. Ou melhor, você volta com a dopamina espiritual na veia, que dura 4 horinhas. Depois das 17, volta para o Instagram, bagunça tudo, o TikTok entra de novo na sua mente. Aí você passa horas e horas e horas e ali acabou. Aí você tem que esperar a próxima revelação do domingo que vem. Aí você passa mais uma semana toda descendo da árvore, sentando na mesa e fala: Jesus, não senta aqui não, porque essa semana eu já tenho visita demais, esse lugarzinho está ocupado. Diga assim comigo: que vai mudar essa nação é o testemunho das famílias. Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Capítulo 5 de Marcos. Eu só vou agora consolidar tudo que Deus falou até aqui com essa palavra. O que falta em Portugal, Isabel, é só testemunhar Jesus. Aí tem uns, eu vou falar com todo respeito. Não vou nem falar não, que vai encarar como ofensa. Aqui, graças a Deus, não tem ninguém assim. Aí tem uns crentes, quando vê outro crente errando, fala o quê? Aí, fica orando todo dia de manhã. Que o Senhor te repreenda se você faz isso, cara. Olha lá. Agora, se ele que ora todo dia de manhã faz isso, imagina você que não ora, o que você faz, hein? Essa daí é crente? Esse daí é crente? É assim ou não é, gente? Eu estou falando demais? Esse pastor e aí, crente? Eu vi ele de bermuda na rua. É que você não sabe como é que eu fico de madrugada para minha esposa. Umas bobeiras. A gente fica se degladiando entre nós. Aí, em vez da gente ser a testemunha para as nações, nada. Você não pode nem convidar um amigo para ir na sua casa. Porque se ele vê como é que sua mulher te trata os filhos, ele vai falar assim: eu quero esse Jesus, não. Parece que vocês estão servindo ao diabo, não é Jesus, não. Não, pastor. Quê? Não, do André ninguém fala mal. Não dá para usar o André como um exemplo. Carlos, aqui não é crente não. O Ronaldo, aqui não é crente não. Marcel, aqui não é crente não. Ok, paz, vamos falar para você. Se você está num patamar mais elevado, deixa a gente te ver. Sabe por quê? Porque um homem santo precisa estar em evidência. Deixa a gente te ver. Deixa ver a sua conduta, ou melhor, dá a sua conta aqui no Instagram, deixa a gente ver. Dá seu WhatsApp, deixa a gente ver a sua vida. Porque a santidade de um homem e de uma mulher tem que ser exposto. Sabia disso? Não.
Deixa eu aqui escondidinho. Isso é a tal da falsa humildade, Alice. Deixa eu aqui escondidinho nada, querido. Se você tem a certeza do seu testemunho, querido, você tem que ser visto mesmo. Se você não for visto, cara, o cara que dá mau testemunho vai ser visto. É ou não é, igreja? Amém ou não amém? Tem que ser visto, cara. Vou ficar aqui quietinho no meu canto. Um homem santo e uma mulher santa tem que ter a sua vida pública. Então, por favor, cuidado com o que você posta no Instagram. Cuidado com o que você compartilha. É ou não é, filho? Cuidado, outra coisa. Cuidado do jeito que você dirige, porque o Algarve é pequeno, tá? Qualquer esquina a gente encontra um crente lá. Ou melhor, a gente não tem que dar testemunho só para crente, né? Em todo o lugar que nós estamos, nós somos testemunhas. Marcos capítulo 5. Entre mentes chegaram a outra margem do mar e a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem, atenção, por favor, e nem mesmo as cadeias, com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando ele de longe viu Jesus, ele correu e o adorou. E exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: o espírito imundo, saia desse homem agora. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque nós somos muitos demônios. Rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que o entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião. Ele estava sentado, escute, ele estava vestido e em perfeito juízo, e eles temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, escute, suplicou o que fora endemoniado e o que deixasse estar com ele, para que deixasse ir com ele. Jesus, porém, disse: não lhe permito, mas lhe ordenou: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que o Senhor Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Querido, Jesus chegou na cidade de Decápolis, no conjunto de 10 cidades, quando a autoridade chamada Jesus, que minutos antes tinha acabado de mandar o vento e o mar se aquietar, quando ele pisa na cidade, a autoridade pisando em Decápolis, a autoridade daquela terra vem encontrar com ele. Porque a Bíblia fala que ninguém podia prender aquele homem endemoniado, ele quebrava as correntes, ninguém podia, o texto diz que ninguém podia subjugá-lo, ele estava acima até da lei, ele era a autoridade naquela cidade. Os demônios que operavam dentro dele controlavam toda aquela cidade.
Mas quando Jesus coloca os seus pés na cidade de Decápolis, a primeira coisa que faz é a autoridade encontrar com outra autoridade. E aí nós vamos ver quem é maior. A Bíblia diz que a autoridade daquela cidade já chega se prostrando. Enquanto isso, muita gente tem dificuldade de se prostrar diante de Deus. A Bíblia fala que aquela legião de demônios já se prostra e fala: o que é que eu tenho contigo? O que é que você veio fazer aqui, Jesus, Filho do Deus vivo? Aí eles vão dizer: não nos mande fora desse país. Por quê? Porque eles eram um principado, uma potestade que governava toda aquela nação, querido. Mas quando Jesus ele entra, pelo amor de Deus, alguém comigo? Quando Jesus entra em um lugar onde ele não governa, todos que governam naquele lugar têm que submeter a ele. Querido, se Jesus for atraído para o Algarve, não se preocupa. Não se preocupa com os demônios, que os demônios vão se submeter à autoridade dele. Tem gente que está preocupado com o demônio porque não convidou Jesus. Quando Jesus entrar, você não se preocupa mais com o demônio. Quando Jesus chega, os demônios se prostram. Quando Jesus chega, os demônios se prostram. Você acha que eu tenho medo de principado do Algarve? Não, querido. O meu Jesus já está no Algarve. Jesus, não nos mande. Não, eu vou te mandar embora não. Deixa a gente entrar nos porcos. Jesus permitiu os demônios entrar nos porcos. E por quê? Querido, porque os porcos era fonte de riqueza, era dinheiro para aquele povo. Jesus só permitiu os demônios Meu Deus do céu, como é que isso é poderoso? Jesus permitiu, a Bíblia fala que Jesus permitiu os demônios entrar nos porcos, porque Jesus queria passar a mensagem para o coração dos homens avarentos daquela terra. Ele permitiu os porcos caíram no mar e se afogaram. Jesus chegou. A autoridade demoníaca se prostra e vai embora. Aí, os homens que presenciaram, eles fazem o que? Eles voltam para a cidade e contam para todo mundo. Agora, outros homens, supostamente os chefes, os donos daqueles porcos, eles vêm para encontrar Jesus. Só que na beira do caminho, quem é que eles encontram? Encontrou um homem que era endemoniado. Aquele homem estava sentado na beira do caminho, e a Bíblia fala que aquele homem estava vestido e em perfeito juízo. Outrora aquele homem não estava vestido, não estava em perfeito juízo. A Bíblia fala que aqueles homens temeram na hora. Querido, por que é que eles temeram na hora? Por quê? Porque eles viram alguém que eles, como autoridade, não dominava, dominado por alguém que é maior do que eles. Querido, eles não se assustaram porque viram um homem limpo, vestido em perfeito juízo. Eles se assustaram, eles temeram porque quem é que tem mais autoridade que nós? Porque nós não conseguimos prender esse homem, nós não conseguimos colocar esse homem nas cadeias. Quem é que tem autoridade? Para expulsar os demônios dele, para colocar uma nova veste nele e para deixar ele em perfeito juízo. O testemunho daquele homem não apontou para ele mesmo, apontou para alguém maior do que ele. João disse: eu não aponto para mim mesmo, eu aponto para alguém maior do que eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés. Eles olharam e temeram porque viram alguém maior. Meu Deus do céu, olha o poder de um testemunho. Quando olhar para você e ver que você não comprou a sua casa pelos seus esforços, não foi você que comprou a sua casa com o seu carro pelos seus esforços, foi Deus que te deu, foi Deus que te entregou essa família. É por isso que Deus ama pegar um homem que não quer nada e dar tudo, porque vai ter testemunho. Como é que esse cara consegue? Esse cara estava fiel na casa de oração, esse cara estava fiel na igreja, esse cara gastava os recursos dele com os pobres. Como é que esse cara consegue ter tudo isso, essa mulher consegue ter tudo isso? Porque a vida do cara, ele é uma testemunha tão evidente que todos que olham para ele como um espelho, ele reflete a presença de Deus. Como um espelho, quando olha para ele, está refletindo a glória e a presença de Deus. Ele está, escute. Aquele homem, olhando para aquele homem, as pessoas temeram porque viram Jesus maior do que aquele homem, libertando aquele homem.
Querido, fica tranquilo, se você não puder abrir a boca, deixa as pessoas ver o tanto de algema que ele quebrou na sua vida. Ei! Ai, se você não puder abrir a boca, deixa eles ver o seu perfeito juízo. Enquanto o mundo está em crise, você está em paz. Enquanto a casa está caindo para muitas famílias, a sua família está em paz. Isso é perfeito juízo. Eles vão olhar para você, para mim, e vão temer. Por que é que está em guerra? O petróleo está caro, uma crise financeira. Mas esse homem, essa mulher, está vivendo com o melhor dessa terra. Enquanto isso, sua boca está fechada. Eu lembro desse homem. Esse homem era um pobre, incrédulo, miserável, que não cria em Deus. Agora esse homem está salvo com as algemas quebradas. Agora esse homem está liberto, essa mulher está liberta. Meu Deus do céu, quem é que fez isso nele? Quem é que mudou a vida dele? Vem cá, vou te mostrar. Esse cara aí, ó, ele desembarcou num barco aqui com um monte de cara doido aqui. Chegou chegando, botou o pé, os demônios foram embora, entraram. O quê? Ele expulsou o demônio do cara, expulsou. Ele chegou, nossa, ele tem autoridade, tem. Mas tem uma coisa, você já não tem mais porcos. Aí não, pô. Aí não, aí você me quebra. Ô Jesus, eu até sei que você quer libertar a minha vida, mas você quer tirar os meus porcos. Ô Jesus, eu até sei que você quer mudar a minha história, mas você está pedindo para eu deixar tudo. Querido, deixar tudo é mesmo você ter, não é você dar para ninguém não, querido. Deixar tudo é mesmo você ter e viver como se não tivesse nada. Eu não estou mandando você vender os seus bens não, querido. Pelo amor de Deus, que você tenha mais bens cada vez mais. Que Deus possa te enriquecer de verdade, verdade. Mas que você possa ser um homem rico com muitos bens, mas vivendo como se não tivesse nada. Como se só tivesse Jesus Cristo. Só isso, só isso, só isso. Um homem próspero não é um homem que tem muito dinheiro. Um homem próspero é aquele que onde bota a mão multiplica. Aonde ele bota a mão vai multiplicando. Porque a prosperidade não está no seu bolso, querido. A prosperidade está dentro de você. Um homem próspero não é um homem cheio de dinheiro, pelo amor de Deus. É um que multiplica. Você dá, foi. De repente aparece outro no lugar. Outro dia a gente fala disso. Ô Jesus, ô Maria, que bom te ver, minha filha. Glória a Deus pela sua vida. Veio conduzindo você mesmo? Encarou os meses. É difícil? Não é nada, só reta. Escute, Jesus, os meus porcos não. Gente, Jesus permitiu os demônios entrar nos porcos porque Jesus queria tratar o coração daqueles avarentos. Só que, ai que tristeza, os homens preferiram os porcos do que a presença de Jesus. Eles disseram, Jesus, entra no barco, pode ir embora. Não quero você aqui, pode ir embora, vai embora, vai embora. Ou vai embora, se é para você causar um terror na minha vida, vai embora. Se é para você virar a minha vida de cabeça para baixo, eu não quero a sua presença. Se é para você tocar naquilo que eu não quero a sua presença, vai embora. Sabe que isso? São homens frouxos. Escute, porque quando Deus resolve tocar na sua vida, certamente Ele vai virar você do lado avesso. Deus, Ele ama quando o homem bate no peito e fala, Senhor, eu estou facinho, pode mudar a minha vida. Mas naquela ocasião os homens estão dizendo, Jesus, se o Senhor vai mudar a minha história, não me dando aquilo que eu quero, pelo contrário, tirando aquilo que eu não devia ter, eu não quero a sua presença, vai embora, vai embora, vai embora. Amaram mais os porcos do que a presença. Querido, eles preferiam um homem endemoniado que ia em toda uma cidade do que Jesus presente na casa. Tem gente que prefere, sabe o que? Um endemoniado no governo. É capaz de votar, na hora de votar, apertar os números errados lá e votar errado. Sabe por quê? Porque prefere um endemoniado no governo. O pastor está falando de política, minha função não é falar de política não, querido, mas é te liberar isso pro seu coração, para você discernir a melhor coisa, é verdade. Aqui tem português, tem brasileiro, tem venezuelano, é verdade. Por que a Bíblia manda a gente orar pelos nossos governantes? Calma, gente, tá calor, mas daqui a pouco termina, segura um pouquinho. Eles preferiam alguém demoniado tomando conta de tudo, cara, do que Jesus mudando a história deles. Sabe por quê? Porque eles não queriam pagar o preço da libertação. Eles não queriam pagar o preço da libertação. Toda libertação tem um preço. O preço espiritual Jesus já pagou na cruz. Só que existe um preço terreno, cara. Não, Jesus já mudou a minha vida.
Não acorda cedo para buscar a presença de Deus antes de tudo, não, para você ver se Ele vai libertar você das suas paixões, das ambições. Não, Jesus disse que se o Filho de Deus verdadeiramente vos libertar, eu serei livre. Ei, no Espírito você vai ser livre. Ei, querido, mas não domina a sua alma não, para você ver se ela não vai ditar os ritmos da sua vida todos os dias. Existe um preço da libertação. Quantas mulheres pagaram o preço, estão pagando pela libertação do marido? Quantos maridos pagam preço pela libertação das esposas? Quantos pais pagam preço pela libertação dos filhos? Mas naquela ocasião, eles preferiam os demônios. Diga assim: pastor, isso é muito sério. Quantas vezes a gente age assim, filho? Se a gente vê que Jesus entrar, Ele vai cortar Jesus até aqui. Ele vai respeitar, querido. Ai, como eu quero me entregar por inteiro. Não. Para você se entregar por inteiro, Ele tem que entrar por inteiro. Sabe o que Jesus faz? Se é isso, ó, o que Jesus faz? Se é isso que vocês querem, tá tudo bem. Eu vou embora. Jesus entrou no barco, colocou os discípulos, pegou o remo. Quando vai indo, alguém segura o barco. Quem era? Era aquele homem que era endemoniado. Olhou para Jesus e falou: cara, deixa eu ir com você, cara. Deixa eu ir com você. Eu preciso ir com você. Você mudou a minha vida. Você mudou a minha história, cara. Cara, eu tinha tantos vícios, tantos demônios controlava. Que nem casa eu tenho mais, cara. Eu moro nos sepulcros. De dia e de noite eu andava proclamando, me ferindo com as pedras. Cara, deixa eu ir com você, Jesus. Você mudou a minha história, deixa eu ir. E a Bíblia diz que Jesus não lhe permitiu. Jesus disse: não, você não vai comigo. O que é que Jesus disse para ele, Henrique? Atenção. Jesus olhou para ele e falou assim: vai e volte. Me ajuda, gente. Volte para a sua casa, volte para os seus, volte para a sua família e conte a todos a compaixão que eu tive de você. E ele voltou para casa e começou a proclamar em toda a Decápolis o que Jesus tinha feito na vida dele. Querido, se aquele homem tivesse ido com Jesus, ele poderia ser um dos discípulos, talvez um apóstolo, talvez um pastor, talvez um mestre. Mas Jesus disse: hoje você não vem comigo, cara. Hoje o seu chamado é para dentro da sua casa. Hoje eu não vou te dar o púlpito. Hoje eu vou te dar a mesa com a sua esposa. Hoje eu não vou te dar o microfone. Hoje eu vou te dar a sua mesa com os seus filhos. Hoje eu não vou te dar os altares da minha igreja. Hoje eu vou te dar a sala da sua casa, com a sua família. Vai e conte tudo que eu fiz. Não, pastor, eu quero ser um pregador. Cara, volta para casa primeiro. Começa lá dentro, é verdade. Não, pastor, Jesus disse: não. Vai e volte. Querido, rejeitaram o meu Jesus. Jesus saiu. Jesus passa por Ciro Sidom, desce, encontra a mulher Ciro Fenícia. Ele vai descendo e tal. E a Bíblia vai falar, mostrar geograficamente que Jesus ele entra de novo em Decápolis. Mas é como se ele tivesse entrado por uma outra rua, por uma outra esquina. Ele atravessa, agora não mais a linha territorial de um mar, mas por terra ele entra de novo. Quando ele entra, olha a Bíblia comigo, capítulo 7, no versículo 31. De novo se retirou das terras de Tiro e Sidom. Isso depois de um tempo, Jesus foi para a terra de Tiro e Sidom. Ele ficou lá um tempo, encontrou com a mulher Ciro Fenícia, fez alguns milagres naquela região. Aí até o mar da Galileia, ele, através do território de Decápolis, escute,
Jesus agora ele entrou de novo no território de Decápolis. Aí, então lhe trouxeram surdo e gago, e eles suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão, colocou os dedos nos seus ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abra-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo lhe soltou o empecilho da língua, e ele começou a falar desembaraçadamente. Jesus agora dá a volta, escute, Jesus foi embora, foi expulso daquela cidade. Foi embora. Mas quando Jesus volta, nessa passagem só fala desse homem gago. Mas em outras passagens vai mostrar que trouxeram muitas pessoas para que Jesus pudesse curar e libertar. Escute, na primeira vez, Hannah, eles rejeitaram Jesus. Mas agora, Raiane, quando Jesus volta, tem um ambiente preparado para ele se manifestar. Na primeira vez, eles rejeitaram o meu Jesus. Na primeira vez, colocaram pregos na mão, um martelo na mão e rejeitaram o meu Jesus. Mas na segunda vez que Jesus volta em Decápolis, ele encontra um ambiente preparado para ele se manifestar como rei. Na primeira vez, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, pegaram ele numa cruz, cuspiram nele, bateram nele. Na primeira vez ele foi rejeitado, mas na segunda vez que ele volta, na sua segunda vinda, tem um povo preparado para ele se manifestar como rei. A minha pergunta é: se na primeira vez ele foi rejeitado, na segunda vez ele é esperado, o que é que mudou? O que é que mudou, pelo amor de Deus? Se alguém entender, vai pegar isso comigo. Na primeira vez ele foi rejeitado, mas ele disse para o homem: você não vem comigo, você vai para casa. Você vai para casa, cara. Na segunda vez que ele volta, tem um ambiente preparado para a sua manifestação. O que é que mudou? Querido, eles podem rejeitar o meu Jesus na cruz, eles rejeitaram o Cristo, mas eles não poderão rejeitar a evidência do seu poder andando pelas ruas. Eles não vão suportar a evidência do poder de Deus, as testemunhas andando pelas ruas. Salvador, preparamos o caminho para o Salvador, preparamos o caminho para o Rei dos Reis reinar. Preparamos o caminho para o Salvador, preparamos o caminho para o Salvador, preparamos o caminho para o Rei dos Reis reinar. Preparamos o caminho para o Salvador, preparamos o caminho para o Salvador. Aonde estão os gadarenos que foram libertos por Deus e se tornaram uma testemunha? Preparamos o caminho para o Salvador, preparamos o caminho para o Salvador, preparamos o caminho para o Rei dos Reis reinar. Preparamos o caminho para o Portugal verá o Rei da Glória. Aqui estão as testemunhas dele. Portugal verá o Rei da Glória. Aqui estão as suas testemunhas. Preparamos o caminho para na primeira vida rejeitaram Jesus, mas se prepara, porque na segunda vida tem um ambiente preparado para ele. Na segunda vida tem um ambiente preparado para ele. Na segunda vida tem um ambiente preparado para ele. Na segunda vida tem um ambiente sendo preparado para ele. Eu e você precisamos nos responsabilizar. Escute. Conseguiram rejeitar Jesus, mas eles não puderam rejeitar e suportar a evidência do poder de Deus entrando no supermercado. Ô senhora, a senhora me deu o troco errado, a senhora me deu a mais, deixa eu te devolver. Eles conseguem rejeitar Jesus, mas eles não conseguem rejeitar alguém indo lá para passar o carro na inspeção e tá com o farol queimado, não passar. E aí, paga 80? Não, eu não vou pagar 80 euros, eu vou consertar o farol e eu volto aqui. Esse é o testemunho de um homem e de uma mulher de Deus. Eles rejeitam Jesus, querido,
Ei, mas eles não vão suportar a evidência do poder de Deus nas famílias. Será que você entende como isso é poderoso? Reparou que a gente só prega sobre isso aqui, querido? Querido, você quer bênção, você vai pedir ao Senhor, querido. Ué. Não vamos surfar a espiritualidade de ninguém não, cara. Pastor, ora por mim para me ser abençoado e receber. Eu vou orar e falar assim: Deus, em nome de Jesus, leve esse homem para o lugar da devoção, da oração. E quem sabe aquilo que ele está pedindo tanto o Senhor entregue. Você é uma arma secreta onde você está. Querido, não saia do seu trabalho antes de se comunicar com Deus. Não mude de casa, não mude de território sem antes falar com Deus. Por favor, que talvez você está lá dentro como uma arma secreta de Deus. O Marcel é Uber, o Marcel está conduzindo. O Marcel olha para trás e fala: Jesus te ama. E a pessoa fala: eu não quero saber de Jesus. Rejeitou Jesus. A esperança acabou. Jesus entrou no barco e foi embora. Mas a testemunha dele continua ali dentro. Chega na parada, a mulher fala: deixa eu te pagar por fora. Cancela essa viagem. Não. Pagar por fora não. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Pagar por fora não. Você paga certo pelo aplicativo, porque por fora eu não vou aceitar não. Fica com raiva a mulher ou o homem. Quando chega na viagem, o Marcel desce. Calma, meu senhor, que eu vou. Vai lá e abre a porta para ele. Isso é gentileza, isso é compaixão. Ele rejeitou Jesus, mas a mensagem que Marcel deixou para ele vai carregar para toda a casa dele. Ele vai falar para as outras pessoas. Ele vai falar para os seus amigos, para a sua família: cara, eu encontrei um cara que, cara, ele foi tão teve tanta compaixão de mim, tanto amor por mim, cara. Alguém vai te xingar no trânsito. Você fala: Jesus te ama. Que Jesus o quê? Aí você fala: então eu te amo. Eu te amo. Se na sua casa estão rejeitando Jesus, fica tranquilo, cara. Jesus continua lá. Como? Através de você. Colocaram aos pés de Jesus um homem que era surdo. E esse homem não falava. E por que ele não falava, querido? Porque ele não ouvia. Esse homem, quando ele começava a falar, ele não conseguia falar. Eu comecei assim e vou terminar assim. Ele não conseguia falar, Ramon. Não conseguia falar de Jesus. Não conseguia falar nada. Olha, escute, eu estou vendo que essa mensagem está para muito homem e mulher aqui, cara. Eu estou vendo que a sua carne está latejando, te perturbando, está doido para sair correndo para ir embora. Eu estou sentindo isso, querido. Mas isso daqui é crucial para você mudar os seus relacionamentos, a sua casa. E quando eu estou pregando, eu estou sentindo que tem pessoas sendo perturbadas pela sua carne, pelas suas emoções. Colocaram aos pés de Jesus. Jesus tocou no ouvido dele. Mas o toque de Jesus não fez o homem falar. Querido, Jesus pode tocar em você aqui agora, mas você pode sair daqui ainda sem conseguir testemunhar Ele. A Bíblia fala que o DNA de Jesus toca na língua daquele homem. Ele sentiu a presença e o toque de Jesus. Mas aquele homem ainda não consegue falar. Você pode sentir o toque, sentir a presença, sair daqui ainda perturbado. Eu estou dizendo para você que eu estou vendo pessoas, meu Deus do céu, com suas emoções agitadas. Enquanto eu estou aqui pregando, o trono de Deus está entrando lá na sua casa. E os demônios que perturbavam o seu lar estão indo embora em nome de Jesus. Eu estou vendo o governo de Cristo entrando dentro da sua casa. E os demônios que tinham legalidade pelas palavras de maldição estão indo embora. Eu estou vendo Jesus entrando na Decápolis da sua casa.
Tem demônios se prostrando a Ele. Eu estou vendo pessoas chegando em casa e alguns porcos têm ido embora. Eu estou vendo pessoas aqui perdendo trabalho, perdendo emprego. Rabacadoreste. Eu estou vendo Deus tirando algumas coisas de pessoas aqui. Isso são só porcos. Você não viverá dos porcos. Tira os porcos da colheira. Libera os porcos. Libera os porcos. Deus está dizendo para a igreja: Casa do Leão do Algarve, vocês viverão pela minha graça, e ela vos basta. Eu estou vendo Deus arrancando trabalho de mulheres aqui, ó, de homens. Encontro contigo, encontro genuíno. Eu estou vendo Deus esvaziando cofres. Ele está dizendo: a sua confiança não pode estar nos porcos. Cheio, carabas. Meu Deus, tem um peso de glória aqui. Ei, é uma sentença. É uma sentença. Os porcos estão indo embora. Solte os porcos da coleira. Você vai viver pela minha graça, pela minha presença. Te encontrar de novo. Eu estou vendo Deus fechando portas de empreendimento aqui, ó. Eu estou vendo, querido. Eu não estou com medo de que você vai pensar, não, querido. Estou vendo Deus fechando portas de empreendimento. Empresas que ainda não foram abertas e também não vai ser. É uma sentença hoje. Você não vai viver dos porcos, porque você não é filho pródigo. Você vai viver da herança que o Filho de Deus tem. Você não comerá das bolotas dos porcos. Amanhã quero de novo. E se hoje me toca, amanhã eu preciso. Tem vidas espirituais sendo devolvidas aqui, ó. Cheio. Racaturi de Rachik. De novo. E se hoje me toca, Leva pra batuqueira. eu preciso do seu toque de novo. E de novo. Tem ministério sendo devolvido aqui, ó. E se hoje me toca, Tem ministério sendo devolvido aqui, ó. eu preciso. Cadê os porcos? Foram embora. Escute. Depois você me liga. Depois você me liga. Eu via claramente Deus, algumas pessoas recebendo carta de despedimento, de bons empregos. Deus está dizendo: você não vai viver dos porcos. Ninguém, escute, nenhum filho come das bolotas dos porcos. Você vai viver da herança que Ele tem para nós. Meu Deus do céu. Pastor, lutei tanto para conquistar. Ei, mas se você está vivendo por aquilo que você conquistou, Deus vai arrancar de você. Ai, porque Deus é mau? Não, Deus não é mau, cara. Porque escute, aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Se o seu coração está nesse emprego, se o seu coração está nessa boa casa, se o seu coração está no dinheiro, lá vai ser o seu tesouro. Mas se o seu coração está nele, no Filho, escute, Ele tem uma herança para nós, cara. Meu Deus, como isso é preciso. Aquele homem recebeu o toque e não falou. Ele recebeu a presença dentro dele, mas não falou. Só houve uma maneira que aquele homem voltou a falar. O texto diz que Jesus gritou e bradou: Efata. E Jesus declara: abra-te ouvidos. Quando a palavra saiu da boca de Jesus, sai pela boca, entra pelos ouvidos. Querido, você pode ser tocado nesse culto, você pode receber a presença nesse culto,
Mas a única maneira de Deus abrir os seus ouvidos para você ouvir a Deus, a única maneira de você abrir os seus ouvidos é por meio da palavra que sai da sua boca, é por meio da sua voz, é por meio da sua palavra. Ele está dizendo: Efatá, abra-te ouvidos. E imediatamente aquele homem começou a falar. Ele começou a falar e ele começou a declarar os feitos de Jesus. Para ser uma boa testemunha, vai gastar tempo em ouvir ele. Efatá, abra-te ouvidos. Que seja uma geração de testemunha. Uma geração de testemunha. Homens e mulheres que vão testemunhar no trabalho. Querido, vai pagar as suas contas. Vai pedir perdão, que se tem que pedir perdão, querido. É só assim que o reino de Deus avança.